Depois de vermos como a política externa americana voltou a se expressar pela dissuasão e pela ação direta no Oriente Médio, avançamos agora para outro campo sensível dessa mesma estratégia: controle de fronteiras, imigração e a soberania nacional, que muitos falam, mas não sei se prestam atenção na hora de defendê-la. A administração de Donald Trump anunciou a suspensão de processamento de vistos imigrantes para 75 países, incluindo o Brasil. A medida, divulgada pelo Departamento de Estado, entra em vigor nos próximos dias e afeta apenas vistos imigrantes, aqueles destinados à residência permanente. Vistos temporários como turismo, negócios e estudos, esses não estão incluídos na suspensão. Segundo o governo americano, a decisão está baseada em critérios de public charge, ou seja, no risco de que novos imigrantes se tornem dependentes de benefícios públicos. A Casa Branca afirma que se trata de uma revisão administrativa ampla, com foco em responsabilidade fiscal e segurança interna. A medida recoloca no centro do debate americano um princípio básico do Estado soberano. Vistos não são um direito automático, mas um privilégio concedido pelo país anfitrião, que tem o dever de decidir quem entra, em quais condições e com quais responsabilidades. O secretário de Estado Marco Rubio defendeu a medida como uma afirmação direta de soberania nacional e reafirmou que vistos não são um direito e que pausar o processo é uma decisão legítima para proteger o interesse público, a segurança e a credibilidade do sistema migratório dos Estados Unidos. Vamos ver. Our visa system, okay, who you allow to visit your country should reflect the national interest. We said that from the very beginning. It was one of the directives that we got from the president. It's one of the things he ran on. And so our visa process basically is, and there are some times we'll deny people visas because of activities they've undertaken overseas. Other times it's people that have visas but are in the United States doing things that run counter to our national interest. And the law gives us the right, and in fact, I would argue the obligation to remove people like that from our country. And we're going to continue to do it. I mean, it's as simple as that. I mean, sometimes somebody comes in and says, oh, I want to come in as a student. They're here as a student, and then once they're here, they're involved in nefarious activity. We're going to remove them from the country. But then maybe they're here as a researcher. Maybe they're here as, I don't want to say journalist because you guys will get upset, but, you know, it could be anything. You know, these are visitors to the country. A visa is a visitor. It's not a right. By the way, we deny visas every day all over the world. People will go to an embassy, they'll sit for an interview, and the consular officer will deny them a visa because of something that came up in their record, because of something that came up in their interview, whatever it may be. So if you have the power to deny someone a visa before they get one, you most certainly have the power to revoke it once they get one and then do something they shouldn't be doing. So there's a variety of reasons why visas are denied, but all of them are because it implicates our national interest or national security. Que declaração! Amigos, essa suspensão reafirma um princípio básico, o de que controlar quem entra no país é dever do Estado, ou o Ocidente ainda trata a política migratória como concessão moral? Ivan? Ana, nós acabamos de mostrar aqui para a nossa audiência a aplicação na prática do que é America First, o plano de governo do presidente Trump, vencedor nas eleições de 2024. Então, com essa medida, o que nós temos aqui é um controle dos gastos sociais, como você anunciou, Ana, mas principalmente a questão de segurança nacional. E aí o Brasil, vejam só, apesar da química e das conversas e das viagens, acabou ficando aí no bloco dos 75 países. Por que será, não é? Será que a presença do Hezbollah ali na Tríplice Fronteira possa ser um elemento? Por que eu estou dizendo isso? Uma vez que um desses terroristas do Hezbollah consiga a cidadania brasileira, depois ele pode aplicar, eventualmente, para um visto de imigrante nos Estados Unidos com o passaporte brasileiro e não com o passaporte original dele de algum país do Oriente Médio. Eu estou falando isso, Ana, porque recentemente nós tivemos, inclusive, operações da Polícia Federal. Isso saiu no jornal New York Times, de uma rede russa
que enviava espiões russos para o Brasil, ali eles conseguiam a cidadania brasileira e depois eles aplicavam para vistos para vários países, inclusive da Europa, e aí eles, como espiões, poderiam operar na Europa sendo um cidadão, né, com nome, com passaporte, com cidadão brasileiro. Eu pergunto, as autoridades brasileiras, além dessa investigação da Polícia Federal, ou seja, o governo brasileiro fez alguma coisa para coibir isso? Eu estou dando apenas um exemplo aqui do porquê o Brasil muito provavelmente entrou nessa lista. E o Marco Rubio, obviamente, ele aplica, como eu disse, não é, o plano de governo, visando a questão, no que cabe a ele, principalmente, da segurança nacional. Quando o presidente Trump fala em fronteiras seguras dos Estados Unidos, vem à nossa mente o quê? O muro, ali o agente na fronteira fazendo o trabalho. Não, a gente precisa sair dessa imagem e estender um pouco mais. Fronteiras seguras significam justamente quem entra e quem sai. Esse controle que, por muitos anos, também as administrações anteriores deixaram para trás, né? E vai contra totalmente, aí você falou da questão moral, né, da agenda Jorge Soros, Open Society, sociedade aberta. Nós estamos vendo aqui na Europa esse movimento de pessoas para cima e para baixo sem esse controle. A administração Trump recebeu um voto do eleitor americano justamente para ir e resolver esse problema. E essa ação dessa semana vai justamente nesse caminho de resolver essa questão e fortalecer as fronteiras, conforme prometido em campanha, Ana. Esse ponto, Ivan, é importante porque, para quem mora nos Estados Unidos, as notícias, às vezes, que chegam para a gente, quando nós estamos ali em loco, por exemplo, eu na Califórnia, e aí você abre os portais de notícia e você lê: espiões chineses são presos em Stanford. E o meu filho estudou em Stanford. Aí você fala, mas como assim espião chinês no laboratório de biologia de Stanford? Espião chinês na NYPD, que é a famosa polícia de Nova York. Espião chinês na UCLA, a minha universidade. E aí eu vou jogar rapidamente para o Bernardo para a gente seguir com a nossa pauta. E aí, Bernardo, como ficam essas consequências reais, né, dessa decisão para os países que sempre tiveram, de uma certa forma, um acesso facilitado ao território americano? Ana, a gente tem, se você mencionou essa questão dos espiões chineses, eu só queria mencionar um livro aqui, se a nossa produção puder depois colocar a capa dele aqui, chama-se Stealth War, do Robert Spalding, e o subtítulo é Como a China tomou conta dos Estados Unidos enquanto a elite americana dormia. E ele tem páginas incontáveis desse tipo de espionagem militar, biológica, farmacêutica, de tecnologia, de processos que aconteceram com condenações comprovadas nos Estados Unidos. Ou seja, isso que você está dizendo da Universidade de Stanford não é apenas assim, um caso isolado, é uma coisa muito antiga que a China faz. Ana, como é que ficam os outros países? Bom, os países que não estão incluídos, que fiquem espertos, ou seja, os Estados Unidos é um país soberano, e aqui agora a soberania, né, tem que valer para todos os lados, né, e tem de cuidar justamente da sua burocracia, porque uma das preocupações do governo americano, como foi exposta recentemente nesse caso, é de pessoas que imigram legalmente, mas elas não conseguem se desenvolver ou não vão com um plano de vida pronto e sugam o Estado 24 horas por dia com os diversos benefícios que vão de stamps, né, aqueles selinhos, né, até os benefícios grandiosos que a pessoa consegue em determinados estados, serviços de saúde, e a pessoa nunca deslancha na vida e vira um parasita. Então, esta é a grande preocupação, porque isso também redunda, não todas as vezes, mas muitas vezes, em crimes, em problemas habitacionais, de segurança, que os Estados Unidos estão preocupados. Vamos trazer, então, o que vocês acham, semana que vem, para a nossa audiência, o esquema de fraude do estado de Minnesota, do governador Tim Walz, que foi o vice, o vice de Kamala Harris, com isso na cabeça. E explicar exatamente isso, né? Essa pirâmide que é usada. Você autoriza entradas humanitárias, sob a condição de humanitária, principalmente nesse caso de Minnesota, dos cidadãos da Somália, e ali, depois de anos que eles conseguem o green card, a própria cidadania, aí eles começam a desenvolver esquemas gigantescos, bilionários,
esquemas gigantescos e bilionários sugando exatamente o dinheiro do pagador de impostos. Inclusive, Donald Trump anunciou essa semana que ele vai revogar algumas cidadanias, não apenas green card, cidadanias desses cidadãos que vieram da Somália e que estão nesse esquema bilionário de fraude no sistema de saúde do estado de Minnesota. Ivan, quer completar? 30 segundos, essa pauta é extremamente importante. Um dos motivos que muitos britânicos votaram pelo Brexit em 2016 foi justamente esse. Muitos europeus vinham para o Reino Unido, usufruíam dos benefícios, enviavam os valores recebidos aqui para sua casa, nos seus vários países da Europa. Isso era legal, só que os britânicos acharam que isso não era justo. E foi um dos motivos, então, que nós tivemos o Brexit aqui na Europa, Ana.